Olá pessoal, eu vou disponibilizar para vocês aqui o grupo de apostas para o concurso 1469 da Loto Fácil, ok? Eu já gravei, tá? Eu gerei aqui apostas com 10, um grupo com 10 apostas, tá ok? Já gerei, já está gravado, eu vou deixar disponível para vocês. Agora eu queria colocar para vocês aqui apenas tomar um pouquinho de tempo de vocês, apenas para tentar fazer alguma coisa relacionada aos jogos da Loto Fácil, tá bom? Eu estive observando, embora já tinha tido essa ideia um ano, 2 anos atrás, e eu acabei desistindo dessa ideia. Mas ontem, né, depois de fazer algumas coisas da Loto Mania que ainda não deu certo, eu acabei pensando e refletindo um pouquinho em relação aos filtros que eu faço. Eu pensei o seguinte: eu tenho um programa já de filtros da Loto Fácil, ok? Onde eu gero as apostas, onde eu filtro as apostas que eu entendo que possam ser ter êxito na premiação. E também desenvolver essa planilha aqui, esse formulário, onde eu consigo fazer alguns grupos. Eu comecei a pensar e refletir em relação ao que eu fiz lá no passado, a minha ideia do passado. Qual que seria a minha ideia do passado? Seria criar um site de bolão da loteria, ok? E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas e comecei a perceber que tem N sites que fazem esse bolão. Então, o ano passado, ano retrasado, não me recordo, eu acabei desistindo dessa ideia justamente pela quantidade. Mas refletindo hoje pela manhã, eu comecei a pensar, nossa, mas o que eu estou fazendo na prática, o que eu já estou fazendo na prática é praticamente isso. Estou fazendo uma espécie de um bolão. Só que uma espécie de bolão em que eu apenas gero as apostas e coloco apostas para quem quiser fazer o seu jogo. Ou seja, a pessoa que fizer o seu jogo, se tiver premiado, ela vai ganhar sozinha. Desculpa. Eu comecei a pensar hoje e refletir. Ora, se eu pegar aqui um grupo de pessoas, eu simulei aqui, depois eu vou mostrar para vocês a simulação. Se eu pegar um grupo de pessoas e fazer aqui um torneio de apostas em que desculpa pessoal, só recapitular um pouquinho. Um grupo de pessoas em que nesse grupo de pessoas eu consiga limitar ela até 15, entre 10 a 15 pessoas, vamos colocar assim, de repente pode ser até 5, dependendo do valor que cada pessoa possa contribuir, mas que a sua totalidade ela dê entre R$1.000 e R$1.500. Por que eu não dizer R$1.000 e R$1.500? Eu vou explicar também para vocês. Mas vamos pensar aqui no seguinte: se eu conseguir um aporte, certo? Se eu conseguir grupos de pessoas, eu arredondei aqui, tá? Se eu pegar 10 pessoas e dessas 10 pessoas cada aplicar fazer um aporte, eu falo aporte pessoal porque eu sou contador, tá? Então eu uso muito às vezes algum termo na parte contábil, tá bom? Um aporte seria, digamos assim, um aporte de capital de R$100, 10 pessoas colocando aporte de R$100, eu teria aqui R$1.000, ok? E R$1.000 eu conseguiria fazer com jogos de 500, como seria, por exemplo, esses jogos que eu jogo de 500, não, desculpa, eu jogo com 15 dezenas, eu teria 500 apostas. O que me daria uma possibilidade aqui de eu pegar, no caso de 10, eu teria que pegar aqui 500, ou melhor, 50, 50 grupos. Eu estou estranhando aqui, mas fica um pouco de tempo aqui, parece que ele está zerando. Mas vamos lá. Eu tenho que pegar aqui em torno eu tenho que pegar 500 apostas, tá bom? Nesse caso, eu poderia fazer aqui já direto um grupo com 100 e gerar o grupo. Nesse caso aqui eu pegaria 5 grupos, ok? Isso aqui é apenas uma ilustração, tá? Uma simulação. No caso aqui eu pegaria as 500 apostas, tá bom? Agora vamos voltar lá. Só voltando aqui, pessoal, o concurso 1467 já está gravado, tá bom? São grupos com 10 apostas. Eu fiz essa planilha aqui, simulei, tá ok? Nessa minha simulação, eu cheguei na seguinte conclusão aqui. Deixa eu apagar aqui rapidinho, porque eu fiz o negócio, deu um erro, aí eu voltei, eu espero que tenha corrigido, tá bom? Vamos voltar aqui. Já vou explicar a planilha para vocês. Só vou apagar aqui
Opa. Rapidinho. Tá. Eu vou apagar essa parte aqui de cima e vou entender, para vocês entenderem por que eu coloquei R$ 1.500. Vamos pensar aqui no seguinte. Eu formaria um grupo com 10 pessoas, ok? Das 10 pessoas, cada entraria com um aporte de R$ 100, ok? O que vai me totalizar aqui R$ 1.000, ok? R$ 1.000, pela minha análise, seria um número suficiente para que eu possa fazer alguma boa aposta, boas apostas, e dentro dessas apostas consiga ter algum resultado positivo, ok? Nesse caso, eu teria aqui a seguinte situação: apostas com 15 dezenas, 16 e 17. 17 dezenas, pessoal, eu vou ocultar aqui porque até hoje eu não trabalhei, mas não deixa de ser importante, ok? Vou ocultar aqui só para ganhar mais espaço. Então vamos considerar aqui, desculpa ter gaguejado. Vamos considerar o seguinte: apostas com 15 dezenas e apostas com 16 dezenas, tá bom? Se eu pegar apostas com 15 dezenas, um aporte de R$ 1.000, eu teria aqui 500 apostas com 15 dezenas, tá bom? Cada aposta hoje custando R$ 2, teria 500 apostas. Dessas 500 apostas, eu posso simular aqui o seguinte: eu vou pegar aqui prêmios, tá? Prêmios com 15 dezenas. Eu teria a seguinte situação. Vamos analisar aqui. Aposta com 15 acertos. A probabilidade era muito pequena. Então eu vou fazer o seguinte na análise. Eu vou descartar essa situação. No mês eu vou considerar que o grupo não vai ganhar acertar as 15 dezenas, tá bom? 14 dezenas, isso é possível, né? Eu mesmo já coloquei algumas apostas com 15 dezenas que deu 14. Se não me engano, dava até 2 apostas com 14. Então vamos considerar aqui que eu acerte o 14 dezenas, mas não vamos considerar isso agora. Vamos voltar para 13 dezenas, que é mais fácil. Então vamos colocar aqui 13 dezenas, 500 apostas com 13 dezenas, a probabilidade é grande de se acertar pelo menos. Vamos considerar aqui de 500 apostas, vamos colocar aqui que eu acerte 10. Vamos colocar 12, vai. 12 apostas, eu teria aí R$ 240, ok? É isso mesmo, pessoal. 12 vezes 4. Vamos ver aqui se é isso mesmo. 12 com 13, desculpa. 13 é R$ 20. Então tá certo, né? É R$ 20. Desculpa, eu imaginei errado. Eu tô contando aqui como se fosse 11. Desculpa. Mas vamos lá. Eu teria R$ 240. Com 12 apostas, eu tenho a tendência que eu consiga mais. Vamos considerar aqui 16, ok? E com 11, vamos considerar que a gente tenha 28 apostas com 11, nesse caso. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui, vamos simular aqui que no mês nós tenhamos isso aqui. Por que eu estou considerando no mês? Eu estou pegando em média 12 concursos por mês, tá bom? Eu peguei aqui 3 por semana, multipliquei aí por 4. São normalmente 4, né, semanas cada mês. Então vamos simular aqui essa questão de acertos por apostas, tá? Então teria aqui a aposta 1, 2, 3 até 12, ok? Lembrando o seguinte: seria no mês, tá bom, pessoal? A ideia seria essa por mês. O que seria essa questão por mês? Você faz o grupo, né? Cada pessoa ela faz um aporte de capital. Será feito todos os concursos possíveis. Eu vou explicar por que possíveis, de apostas, e no final do mês ou antes do mês, dependendo da situação, ela teria o retorno, que eu considerei aqui como um dividendo, ok? Ou a devolução. Por que dividendo ou devolução? Vamos lá. E por que sempre analisando? Formando um grupo, o primeiro passo é decidir, o grupo, não eu. O grupo decidir como fazer as apostas. Vamos fazer apostas com 15, com 16 ou 17 dezenas, ok? Então, analisando isso com 15 dezenas, a princípio, eu teria 500 apostas. Então, a finalidade: pega o capital de R$ 1.000, faça 500 apostas e jogue, ok? Jogando, fazendo as 500 apostas, são 500 apostas, pessoal. Fazendo as 500 apostas,
simulando que eu consiga nessas apostas em média 12 com 13, 16 com 12, 11 com 28 com 11. Nesse caso, o que iria acontecer aqui? Eu estaria aplicando logo de cara R$1.000 e tendo um retorno de R$480. Ou seja, eu teria aí um déficit, né, no caso, deságio, um prejuízo, no caso, em seu investimento, não um prejuízo, mas sim um deságio, no caso, seria assim, de R$520. Ou seja, eu investi, eu fiz um aporte de 1.000 e tomei um ganho, um retorno, um ganho apenas de 480. Ganho, ok? Nesse caso, o que aconteceria? O próximo concurso, eu não conseguiria aplicar mais R$1.000, eu não conseguiria fazer mais 500 apostas. O que teria que acontecer nesse caso, se o grupo decidindo com 15? Haveria uma reunião com esse grupo, havendo a reunião com esse grupo, para decidir. Ó, pessoal, não houve ganhador, não houve uma aposta satisfatória, um retorno satisfatório, ficaria o capital, né, foi reduzido para R$480, ok? Desses R$480 é o que eu posso jogar. Vai fazer os jogos ou o que vocês querem? O grupo decidindo, não, eu quero a devolução disso porque eu não gostei dessa sua ideia. Eu não aprovei, não gostei, eu quero meu dinheiro de volta. O que aconteceria? Cada pessoa, no caso, simulando aqui que cada pessoa tenha investido R$10, ela retornaria com os R$48, ou seja, haveria uma devolução de R$48, tá bom? Essa é uma simulação. Então, para que, no caso, a pessoa tenha já de imediato um investimento bom, ela teria que ter logo de cara uma premiação, pelo menos uma premiação com 14 dezenas, ok? Então nesse caso ela haveria um respiro. Esse respiro que ela tem, ela retornaria aqui com 1.830, ou seja, um valor superior ao capital investido. Desse valor de capital investido, haveria a possibilidade de se fazer a outra aposta, o próximo concurso. Sempre lembrando, o valor aplicado, o valor apostado vai ser sempre o valor do aporte, que vai ser de R$1.000, ok? Então nesse caso aqui, desse valor investido, eu poderia ainda ter um respiro de não conseguir 14 pontos. Mas no próximo concurso, eu já teria que ter a obrigação de se fazer 14 pontos. Ou pelo menos aumentar de alguma forma a quantidade de acertos, com 13, 12 e 11. De forma que eu não posso ficar negativo no meu resultado final não pode ficar negativo. Ok? Então nesse caso, no período, né, que seria mensal, sempre havendo reunião, olha, a situação é essa, todo mês a situação é essa, dentro do mês a situação é essa, essa. E o grupo tomando a decisão, vamos investir, tá bom, vamos investir, ou não, vamos mudar a forma de se fazer a aposta. Então de repente você pode, dentro do próprio período, você alterar para 16, 17 dezenas, como queira, sempre tomando a decisão em grupo, ok? O que aconteceria no final do mês, caso positivo, vamos imaginar aqui que você faça aqui mais um, vai. Nesse caso, estando positivo, virando o mês, no mês seguinte, haveria a distribuição que eu chamei aqui de dividendos. Ok? Então, nesse caso, você não vai ter uma devolução, esses dividendos. Ou seja, você vai ficar com o seu capital investido e ainda no final no mês seguinte você teria um retorno, né, um dividendos, um lucro de R$286 nesse exemplo. Agora vamos imaginar aqui a questão de aposta com 16 dezenas. Dessas 16, no caso, eu teria que para aplicar o montante de R$1.000 de aporte, eu teria aqui 31 apostas com 16 dezenas e mais 4 apostas com 15 dezenas. Nesse caso, eu vou desprezar aqui na análise essa questão das 15 dezenas. Eu vou
analisar apenas a questão das 31 dezenas, tá bom? Vamos imaginar aqui o seguinte, da mesma forma aqui, eu jogando, só que agora com 16, que eu acerte aqui 8, ok? Vamos simular aqui que eu acerte 8 com 13, aqui eu coloquei 12, vamos tentar aqui diminuir aqui, vamos colocar 6, para dar um valor negativo, ok? Nesse caso, eu estaria investindo aqui os mesmos R$1.000, tá, ok? E teria aqui no caso um prejuízo, ou, né, no caso aqui eles teriam um deságio de R$16. Desse deságio, mesma coisa, reunião com o pessoal, olha pessoal, tá dando uma situação ruim, eu não tenho mais como aplicar esse mesmo valor. Decide, vamos continuar aplicando a mesma quantidade de 16 dezenas, vamos voltar para 15, vamos já aplicar 17, ou vocês querem devolução? Se eu optar pela devolução, você vai estar tendo um deságio aí, no caso, cada pessoa aí seria R$1,60 do seu capital investido, ok? Ou então, vamos analisar a seguinte situação aqui, eu tive 6 com 13, vamos imaginar que eu tenho aqui, com 12 vai dar um pouquinho mais, vamos tocar 8, ok? Nesse caso, ele já superou, então eu já tenho um capital de 1.000 e o valor retornado ele já está em 1.624 na primeira aposta. Ou seja, eu já tive aí um ganho de 624. Né? Também, eu não estou considerando nada, pessoal, de imposto de renda. Eu estou somente simulando sem imposto de renda. Okay? Então, nesse caso, o que acontece aqui? Eu posso fazer uma outra aposta. Então, faço uma outra análise e faço a aplicação de R$1.000, sempre R$1.000. Eu não estou apostando mais que isso. Okay? Vai ser sempre uma aplicação de R$1.000, as apostas com R$1.000, tá bom? Então, nesse caso, caso acertando, eu ficaria aqui com um dividendo de 848. Ou seja, cada pessoa aplicou R$100 e está tendo um retorno de R$848. No final do mês, fecha-se o mês, ela poderia ter um retorno de 848. No caso aqui, vamos imaginar que eu tenho aqui 13 apostas com... espero que não tenha erro, tem que dar aqui 200, vamos colocar uma aqui só para ver se tá certo, 20, ok? Então nesse caso, mesmo que acerte aqui, vamos colocar aqui uma quantidade até menor aqui, vamos colocar para 3, ok? Nesse caso aqui vamos colocar 6, okay? Então, mesmo que eu consiga fazer um acerto mínimo com 13, eu tenho que ter um acerto, pelo menos acerto com 13, para cobrir o meu prejuízo no caso de acerto com 11. Porque a gente sabe que se eu jogo com 16 dezenas e acerto 11, eu estou perdendo R$12 por cada aposta. Okay? Então, pelo menos eu tenho que ter uma quantidade suficiente para que eu possa ter, para girar o capital, né, em outras apostas, até eu conseguir virar o mês e depois do mês a gente tem um retorno. Okay? Nesse caso, pessoal, aí vem a questão. Mas eu vou investir R$100 para ganhar R$300 no mês? É pouco, eu não quero isso. Bem, a gente sempre espera ganhar um pouquinho, acertar as 15 dezenas. Mas dentro dessa questão aqui, vamos imaginar que eu tenho uma, duas, 3 apostas com 14 dezenas. Esse valor já aumenta. Então eu vou ter um retorno aí de R$1.272. Eu vou ter um retorno de dividendos de 1.272, sempre lembrando, não analisando a questão do imposto de renda. Então seria 1.272 e ainda ficaria com mais R$1.000 para se fazer aposta no mês seguinte. Aí seria a mesma coisa, reunião com o grupo e decidindo o que vai fazer. Não seria decisão minha, a única questão minha aqui no caso seria a formatação do filtro para que se possa fazer as apostas, ok? De repente pode até ser analisado em grupo também, ok? Eu estou simulando aqui 10 pessoas, não necessariamente seria 10 pessoas R$100, tá? Então, por exemplo, o que eu preciso ter é um aporte de R$1.000, né? Obviamente, se eu tiver aqui
15 pessoas, que eu acho que é já o suficiente, 15 pessoas fazendo esse aporte, porque quando chega na hora de dividir, ele vai dividir entre as 15 pessoas, ok? Cada um dentro da sua proporção. Então, por exemplo, se uma pessoa investiu R$200, a outra investiu 50, a divisão não vai ser igual, ela vai ser proporcional, ok? Por que eu coloquei aqui 10 pessoas R$100? Justamente para não ficar tendo que calcular um por um, né? Mas a ideia é essa, é colocar ver a quantidade de pessoas de forma que ela dê pelo menos R$1.000, ok? E que se faça a distribuição dela depois, tá bom? Vamos soltar aqui o exemplo, vamos colocar agora o exemplo abaixo. Eu criei um grupo 2 com 15 pessoas, ok? 15 pessoas, cada uma aplicando R$100, ok? Daria aí R$1.500. Se eu fizer isso com R$1.500, eu teria aposta com 15 dezenas, sairia 750 apostas com 15 dezenas, e teria aqui 46 apostas com, no caso de 16 dezenas, e mais 14 com 15. Mesma coisa, no caso de 16 dezenas, eu não vou considerar as 14, né, com 15. Tá bom? Vamos simular aqui agora a diferença que dá isso. Se eu pegar aqui 16, normalmente se eu colocar 16 aqui 750, então se eu coloquei 12 apostas com 13, eu fui muito exagerado, eu coloquei 12 apostas aqui com 15 dezenas e coloquei apenas 13 apostas com 16. Então eu fui bem assim desproporcional. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu vou considerar aqui com 12. Opa, perdão. Vou considerar aqui com 16. E aqui eu vou considerar com 28. Nesse caso, eu já logo de cara também já teria um prejuízo grande. Eu aplicaria R$1.500 em apostas. Desses R$1.500 eu teria aí um deságio de R$1.020. Nas mesmas considerações, entendendo que eu vou ter uma quantidade maior. Mas se eu jogar 250 apostas a mais, a tendência é que esse valor aumente. Tudo bem, vamos colocar aqui 33, aqui, vamos colocar aqui 20, e aqui eu vou colocar 14. Vai dar da mesma forma, eu vou ter uma quantidade muito ruim, um resultado muito ruim. Ainda teria que ter para cada pessoa que investiu R$100, ela estaria retornando uma devolução de R$38,13, ok? Nesse caso, para que R$1.500 apostado com 15 dezenas, eu teria que ter logo de cara um acerto com 14 dezenas pelo menos. Já no segundo eu já teria que ter também. No terceiro eu também teria que ter, porque eu não posso ficar com o valor aqui menor que 1.000 e só um minuto. Bom pessoal, desculpa, acabou tocando meu telefone aqui, eu tive que dar uma pausa. Vamos retornar aqui. Então nesse caso aqui, eu sempre observo o seguinte, olha, eu tenho que ter um saldo de cada aposta que seja superior ao meu capital, no meu capital de giro, né, o capital investido, o aporte. Então nesse caso aqui, o primeiro, segundo e terceiro concurso, eu tenho que acertar 14 dezenas se eu fizer com 15 dezenas, a aposta com 15 dezenas. Aí no quarto concurso eu poderia deixar de acertar 14. Aí no quinto eu já tenho que acertar, no sexto também, no sétimo posso ficar sem. Aqui eu tenho que acertar, teria que acertar, aqui teria que acertar. Aí sim, para aí sim eu consegui um dividendos mais ou menos de R$77. Ou seja, 15 pessoas aplicando R$100. Se eu fizer apostas com 15 dezenas, eu tenho que ter pelo menos aqui 8 apostas com 14 dezenas, no mínimo 8 apostas com 14 dezenas, para que eu possa ter um lucro de R$77, um dividendo. Para cada pessoa ter um dividendo de R$77. Então, percebe-se que a quantidade não somente de pessoas, mas a quantidade de valor aportado
no caso, ele já, quanto maior for o resultado, se eu fizer com 15 dezenas, o resultado final ele não é satisfatório. Okay? Eu tenho que fazer a aposta com 15 dezenas e sempre acertar um 14, o que é muito mais difícil. Okay? Vamos agora no caso aqui de 16 dezenas. Vamos pegar aqui a mesma questão do aporte lá com 10 pessoas fazendo aporte de 100 reais, com R$1.000, né, no caso. Ok? E aqui eu vou deixar com 0. Então, a primeira situação aqui, se eu fizer isso, deixa eu mudar a fórmula aqui, pessoal, que eu acho que a fórmula está acho que houve algum erro de fórmula. Eu arrumei a fórmula lá de cima e não arrumei a de baixo. Deixa eu tentar aqui ver aqui. Então mesmo 490 com 6 e aqui é o erro. Aqui tá os 1.500. Aqui embaixo. Okay. Deixa eu só puxar essa informação abaixo agora. Pronto. Vamos ver aqui então. Nesse caso, eu estou simulando da mesma forma lá de cima, tá ok? Só que eu estou aqui considerando, eu não estou considerando 14 dezenas, da mesma forma que eu fiz aqui em cima, exemplificando. Nesse caso, o que aconteceria? Eu teria aqui um capital investido de R$1.500, ou seja, eu vou fazer aqui, vou gastar, né, em cada aposta R$1.500, ok? Desses R$1.500 gasto, eu teria aqui R$1.232, ou seja, logo de cara eu já teria um prejuízo, sendo que se eu fizesse isso lá com R$1.000, não, eu teria ainda condições de manter o investimento. Então nesse caso aqui eu teria que ser obrigado a acertar pelo menos uma com 14 dezenas, ou pelo menos o 6 com 13, ou de repente 10 com 12 e por aí vai. Então nesse caso, para que eu não consiga, não necessite acertar 14 dezenas, eu pelo menos eu teria que acertar um pouquinho mais que quando eu investi com R$1.000. Então nesse caso, vamos supor que eu consiga fazer o acerto com uma com 14 dezenas. Olha a diferença. Nesse caso, eu já subi uma quantidade muito maior. Eu posso até permanecer aqui sem acertar mais apostas com 14, eu teria um retorno aqui de R$105. É pouco, sim, mas eu já estaria com uma condição melhor. Vamos considerar então que eu faça 10. Já me retornou aqui para 300, já subiu para R$340 por cada investimento. Lembrando sempre que eu tenho 15 pessoas aqui no grupo 2. E no grupo 1 eu teria 10 pessoas, 10 participantes, tá bom? Nesse caso, vamos imaginar que eu tenho aqui mais uma e mais uma, ok? Então, para que, por exemplo, eu consiga igualar lá o grupo 1, no caso de investimento, que seria maior, olha como que eu deveria ter aqui, pelo menos aqui, vamos colocar aqui uns 8, vou colocar 8 ali também. Para eu conseguir superar isso, eu teria que ter uma quantidade maior de acertos, ok? E outra, eu tenho que ter acertos com 14 dezenas. No caso do grupo 1, que estaria investindo R$1.000, não necessariamente eu preciso ter acertos com 14 dezenas, ok?
Então essa seria uma ideia, né, no caso, de começar a tentar trabalhar com grupos, né, e começar a ter investidores nisso. Porque dá para você fazer, já tem um filtro, já tem a forma de você formar grupos, de você selecionar as suas apostas. Então, no caso aqui, tendo uma questão de investimento, em que ao invés de uma ou duas pessoas façam isso, 10 pessoas, 20 pessoas possam fazer da mesma forma e começar a ter retorno, tá bom? Olha, mas nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho 15 pessoas, eu não vou aplicar, no caso aqui, vamos pensar aqui, R$ 1.500. Eu posso ter 15 pessoas aqui, de forma que a soma dela dê R$ 1.000. Então vamos pegar aqui R$ 1.000 dividido por 15. Ok? Então seria esse valor aqui, mais ou menos. Vou colocar aqui. Ok? Ele vai voltar também lá. Ok? Olha o resultado. Né? No caso que deixa eu tirar aqui essa questão. Vamos tirar aqui também. Vamos deixar por igual. Ok? Nesse caso aqui, óbvio, né? Eu mudei aqui as questões de apostas, né? Então vamos voltar aqui para 6 e 13. Cheguei no mesmo valor e também dividiria isso entre 15 pessoas. Okay? A diferença aí, quase R$ 130 aí, mas a quantidade seria maior de pessoas aplicando o valor. Né? Então a ideia seria essa. Tentar formar grupos, né? O máximo que eu analiso aqui é trabalhar com 3 grupos, porque a gente está envolvendo valores altos, né? Começa a ter valores altos, que são um risco. Então, no caso aqui, teria que ter no máximo 3 grupos para se trabalhar, tá bom? E cada grupo vai ter a sua aposta diferente, né? Não vai ser apostas iguais. No caso que eu teria que ter responsabilidade de saber dividir as apostas entre os grupos. Eu não posso prejudicar nenhum grupo, pelo contrário, eu tenho que fazer com que todos os investidores tenham um retorno positivo. Tá ok? Essa foi uma ideia que eu fiz. Era para ser uma ideia em site e tudo mais, né? Que, pelo que eu vi aqui, tem bastante sites que você faz cadastro, mas você simplesmente faz o seu cadastro e eles que decidem a aposta de como fazer, não é isso? Se não me engano é isso, né? Então você faz a sua aposta, ganhou o prêmio, ele vai lá, faz a distribuição do bolão, né, deles, né, e já era. Aqui não, aqui você vai estar investindo. Você vai colocar vai entrar com o seu capital, vai compor, participar entrar num grupo, e dentro desse grupo você vai ter o seu investimento trabalhado durante um período. Deu certo. Fecha, recebe o dividendo. Se quiser se retirar do grupo, entra em contato, se retira do grupo. Aí esse grupo tem que repor, né, para dar o valor de R$ 1.000, no caso, que eu acho o ideal. E depois disso, ou se não quiser sair do grupo, recebe só os dividendos e permanece no grupo com as reuniões e tudo mais. Reuniões não é com todos os grupos, tá? Reunião seria com o grupo que você está participando, apenas isso. Tá bom, pessoal? Se alguém quiser pensar nessa ideia, quiser dar alguma sugestão também, eu fico no aguardo, tá bom? Então, por enquanto é só, vou deixar o arquivo disponível para vocês. Quem quiser entrar em contato, acho que ainda dá tempo. Um abraço a todos, até mais.